Ninguém vive mudança só com pensamentos soltos dentro da cabeça. Por exemplo, academia. Você não muda seu corpo só pensando em ir para academia. Você precisa pagar o preço, e todos os preços. Você primeiro precisa se inscrever, pagar a matrícula, se preparar, ter roupa adequada, ir para academia, se alimentar direito e manter a constância. Se você depender de motivação para treinar, para cuidar do corpo, você tá lascadinhazinha, minha senhora. Essa é a dura verdade. Você vai precisar de compromisso, de dedicação para poder colher os frutos da sua decisão, que aqui eu quero chamar gentilmente de prioridades. Essa prioridade que você dá para você é uma resposta clara do quanto você se ama. Se você não se prioriza, é sinal de que você não está se amando. Porque o amor, é um sentimento que vem acompanhado de uma escolha, de uma decisão, de uma atitude, de renúncias. O amor, ele não é só um sentimentozinho vazio e solto, sabe? Então já vamos começar essa segunda aula com exercício prático, sem enrolação, sem encheção de linguiça, beleza? Eu quero que você pegue o seu caderno e anote aí de 0 a 10, com muita verdade, com muita humildade, o quanto você se prioriza. Qual o nível de comprometimento com você e de se priorizar? Deu uma nota. Deu a nota? Colocou aí no caderno? Agora eu quero que você olhe para essa nota. E qual é o número que você colocou aí? O número que você colocou aí representa a nota que você tem de amor próprio. E eu te pergunto, essa nota, ela te fortalece ou ela te enfraquece? Mas se você se deu uma nota baixa, respira fundo, não pira, não é para ficar se julgando e nem se sentindo a titica do cocô do cavalo, beleza? Afinal de contas, é por isso que você tá aqui, lembra? Eu já tive nesse lugar e eu sei exatamente como é se sentir assim. E ó, nós vamos arrepiar nessas 3 aulas aqui. Essa é a aula 2 do método GIF da comunidade MMV e é a aula de identificar. Na aula 1, você teve o despertar, o porquê você vive o que você vive. E aqui nessa aula nós vamos identificar e ressignificar alguns pontos importantes para você alcançar a sua melhor versão. Na aula anterior, eu te questionei sobre a sua identidade. Você sabe quem você é e se gosta como você é? Ou você atribui a sua identidade ao que você faz, a sua profissão, a sua conta bancária, o seu cargo, a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta? Aonde está o seu valor? Está na quantidade de elogios que você recebe ou na desaprovação quando você erra? O quanto esses movimentos de validação são seus motivadores? O quanto é importante para você se sentir valorizada pelas pessoas ao seu redor? Sim, nós somos seres relacionais e toda a nossa vida é baseada nas nossas relações. Enquanto esperamos algo de alguém ou quanto jogamos nossas expectativas em alguém, até que você desenvolva a independência emocional e saia desse ciclo. E a não consciência disso faz com que você fique presa sem saber exatamente em que e por quê. Então, inconscientemente, você tem o seu valor associado ao quanto você é capaz de fazer pelos outros. Lembra da história lá da sua infância? Então, você baseia a sua vida em tomar decisões baseadas nos que as pessoas vão falar ou pensar de você. E se coloca muitas vezes em lugares e situações que você não gostaria, acreditando que é isso que as pessoas esperam de você. Enquanto a outra parte está sendo atendida, isso funciona, beleza. Mas basta o outro não gostar do que você faz e te dar uma resposta negativa para você se sentir mal, jogar na mesa tudo que você fez. Basta o outro não corresponder e não fazer por você o mesmo que você fez por ele para você se sentir rejeitada e não amada. E deixar que o outro ocupe esse lugar na sua vida é dar poder para que outra pessoa tire de você o direito de ser quem você é. Grava uma coisa muito importante. O que o outro pensa sobre você é só o que o outro pensa. Repete comigo em voz alta. O que os outros pensam sobre mim é só o que os outros pensam. Dar importância para o que os outros pensam vem da necessidade de ser aceita e de se sentir importante. Para quebrar isso, você vai precisar fazer o caminho de volta para reconhecer em si qual é o seu valor. Você vai precisar querer deixar de ser importante para as pessoas e começar a ser importante para você mesma. E para isso, você vai precisar começar a olhar um cadinho mais para você. Quais são as suas virtudes e quais são ainda as suas dificuldades? Se eu te pedir agora para você listar características sobre você, você vai conseguir colocar no papel mais coisas positivas ou mais coisas negativas sobre você? Bora para um exercício prático? Eu quero que nesse momento agora você pense nas suas características positivas.
Pega o papel e a caneta agora e escreve 10 características positivas sobre você. Eu vou te dar alguns segundinhos para você escrever essas características. Escreve aí. Agora, eu quero que você escreva 10 características negativas. Dá pausa nesse vídeo e escreve as características negativas sobre você. E aí, conseguiu escrever? Ó, não fura o exercício. Não vale você assistir essa aula e não fazer o exercício. Quando a gente traz para a realidade, quando a gente traz para o papel, a gente torna tangível aquilo que vive só dentro da nossa cabeça. Então, o fato de você escrever, de você colocar no papel, materializa aquilo que você está vivendo e aquilo que você está aprendendo aqui. Então, não se sabota nessa aula. Faz o exercício direitinho, porque aí vai chegar no final da aula, você vai falar, não achei, essa aula não teve efeito. Não teve, você não se propôs a fazer os exercícios da maneira que precisa, então, ó, faz o exercício. Eu quero então que você olhe para esse papel e observe as características positivas que você escreveu sobre você. Elas estão associadas a quem você é ou ao que você faz. Tipo assim, eu cozinho bem, eu faço tal tipo de atividade, assim, assado, eu sou, né? Ou essas características positivas tá tipo assim, eu sou amorosa, eu sou generosa, eu sou carinhosa. Ou se você não conseguiu escrever características positivas sobre você, ou então você colocou mais características sobre o que você faz, você precisa achar o seu valor e a sua identidade. E esse é o passo que você identifica quais são as suas crenças limitantes que você tem sobre você. E se você não sabe o que é crença, eu tenho uma aula dentro da comunidade somente sobre crença. Mas eu vou te explicar aqui rapidinho para você entender. Crença não é crença religiosa, se você acredita em Deus ou não acredita em Deus. Crença é tudo aquilo que você acredita conscientemente ou inconscientemente sobre você. Por exemplo, quando você não acredita que você seja capaz de conseguir realizar algo, é uma crença de incapacidade. Por exemplo, dinheiro não dá em árvore. É uma crença de que dinheiro é difícil. Você acredita que dinheiro realmente não dá em árvore? Eu também não acreditava, até que eu descobri que sim, dinheiro dá em árvore. Planta uma macieira, vende as frutas. Ou planta um eucalipto e vende para a fábrica de celulose. Então, as crenças são padrões mentais que você tem sobre tudo na sua vida. Essas crenças, elas começaram a ser instaladas em você lá na sua infância. Você sempre está fortalecendo essas crenças toda vez que você se depara com algo que reforça o seu pensamento. Por exemplo, homem é tudo igual, só no endereço. Quando na verdade não é. Existem muitos homens bons. Outro exemplo, casamento é difícil? Quando na verdade existem muitas pessoas que vivem relacionamentos saudáveis. Então, essas crenças vão ditar muito o seu resultado de vida. E esse assunto ele é bem complexo, bem profundo, é mais denso. Se eu for falar aqui, a aula vai ficar muito longa. Então, dentro da comunidade, eu tenho uma aula só sobre crenças, com exercícios de reprogramação dessas crenças. Aqui, eu estou trazendo um conteúdo mais de consciência para você entender e conseguir observar a vida que você vem vivendo. Então, o mundo e as pessoas ao seu redor só vão te dar aquilo que você tolerar, que você aceitar ou acreditar que você merece. Então, por exemplo, se eu estiver numa sala com você e eu gritar, é o seu posicionamento que vai me mostrar como eu posso ou não continuar te tratando. Se você fica na sala, eu com certeza vou continuar gritando. Agora, se você gritar também, pode ser que eu grite mais alto, ou então que eu me assuste com o seu grito. Se você se calar, pode ser que eu me constranja, ou então que eu cresça sobre você. Mas, se você se retirar da sala, eu vou entender que se eu quiser me relacionar com você, eu não vou poder repetir esse comportamento com você, pois a sua atitude me mostrou que você não tolera esse tipo de comportamento. E se por um acaso, em outra circunstância, eu gritar de novo e você se retirar de novo, isso vai ficar cada vez mais claro, mais definido na nossa relação. E isso vale para tudo na nossa vida. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo de uma mãe que faz tudo para os seus filhos adolescentes. Ela aprendeu lá no inconsciente dela que o valor dela está no quanto ela consegue ser útil aos filhos. E daí entram questões de crenças dessa mãe, do que ela entende sobre como é que uma mãe deve ser. Mas vamos aqui alucinar que ela sempre faz tudo. Esses filhos, eles cresceram acostumados a ver a mãe funcionando de um jeito, então eles sabem que ela vai fazer tudo para eles. Mas vamos imaginar que chega uma hora que essa mãe começa a ficar cansada, começa a achar os filhos folgados, ela fica injuriada com isso. Mas só que ela começa então a reclamar.
ela começa a ficar uma mulher pesada. Ela continua fazendo tudo, mas ela faz reclamando, murmurando, continua fazendo. Os filhos nessas circunstâncias, eles vão estranhar. Mas só vão estranhar o quê? O que ela está fazendo de igual ou o que ela está fazendo de diferente? Eles vão olhar para o que ela mudou, para aquilo que mudou nela. Porque fazer as coisas ela já fazia mesmo. Mas agora o que ela faz de diferente? Ela reclama, murmura. E os filhos vão falar: nossa, a mãe tá chata, tá murmurenta, tá reclamona. E eles vão continuar naquele lugar de folgado. Ou seja, reclamar não vai mudar os filhos. Porque a verdade é que nem eles entendem, e nem a mãe entendeu ainda que isso é um ciclo destrutivo, que eles só estão vivendo aquilo porque essa mãe não soube olhar para si, porque ela acredita que o valor dela está em fazer tudo. Ela não aprendeu a olhar para si e se posicionar. Esses filhos não vão saber que essa mãe está cansada, porque ela nunca disse isso para eles, porque ela nunca ensinou que ela também precisa descansar. Eles aprenderam o que ela mostrou a vida inteira para eles. Agora, pensa comigo, imagina essa mesma mãe entendendo quem ela é e que ela não está mais feliz fazendo tudo para todo mundo, que ela deseja ter mais tempo para ela entendendo que ela deseja ter mais tempo para ela e que os filhos já têm capacidade de ajudar e que só folgam com ela porque ela nunca se posicionou de verdade, impôs limites claros para esses filhos. Então ela chama todos os filhos e diz: a partir de hoje, cada um vai cuidar do próprio quarto, da própria roupa. Eu vou fazer almoço e janta, mas a responsabilidade de arrumar a cozinha é de vocês. E se vocês não limparem a cozinha do almoço, eu não vou fazer janta. E se não limparem a cozinha da janta, eu não faço almoço. E uma vez por semana, um filho vai ser responsável pelo quintal. Uma coisa muito importante nessa decisão dessa mãe é ela não se importar em como esses filhos vão reagir. O que vai acontecer no começo? Eles vão estranhar, vão reclamar, pode ser que seja bem desafiador, mas se ela mantiver firme as decisões dela, entendendo que tudo bem se eles não aceitarem muito bem e até se revoltarem, a decisão dela é essa. Com certeza, os filhos não vão ter outra alternativa a não ser participar das atividades ou então colher as consequências de ficarem num ambiente completamente bagunçado. Você consegue entender como muitas vezes você vive situações que você mesma se coloca por você não saber se posicionar, não saber dizer não, porque não sabe no fundo quais são as suas crenças? Presta atenção numa coisa, o outro não tem a obrigação de adivinhar como você se sente. Se você não contar para ele, o outro não tem a obrigação de saber o que você quer. Porque a verdade é que muitas vezes nem você sabe o que você quer. O problema está em achar que as pessoas têm a obrigação de adivinhar essas coisas, mas as pessoas não têm. Daí você não se posiciona, aceita tudo. Você precisa olhar para a sua vida e entender que você só vive aquilo que você tolera. As pessoas só vão te dar aquilo que você permitir. Lembra que eu posso gritar com você, mas é o seu comportamento que vai ditar como vai ser o nosso relacionamento? A escolha ela é sempre sua. Você pode até se sentir obrigada a escolher, ou você de repente acha que você não teve opção. Mas a verdade é que você sempre escolhe. E o que te motiva a fazer escolhas tóxicas é a dependência e a falta de autonomia emocional. E eu quero que você pense agora e que você escreva no seu caderno. Quais são as situações que você está se permitindo viver por não saber se posicionar? Quais são as pessoas que estão te entregando qualquer coisa porque você tem permitido? Quais são as caixas que você está se encolhendo para caber? Quais são as áreas da sua vida que você está sofrendo porque você não soube se posicionar e viver o que você de fato gostaria de viver? Esse exercício ele é muito poderoso porque é um momento de identificação. Não é mais só um processo emocional imaginado, é real. Você está vendo na sua frente, está ali, ó, na sua cara. Isso que você escreveu é o resultado da sua vida hoje, das suas escolhas, das suas decisões. E esse processo de autoconhecimento é fundamental para a sua independência emocional. Você só pode curar aquilo que você identifica em você. Sem saber, não tem como curar, é igual uma consulta ao médico. Se o médico ele não diagnosticar o que você tem, não tem como ele te passar um tratamento. Ele pode até te dar um remédio genérico para dor, mas esse remédio ele não cura. Ele vai só aliviar a sua dor momentaneamente. Daí, um tempo depois, a dor volta e ela pode voltar bem pior, porque a doença só avançou por não ter sido tratada corretamente. E muitas vezes é bem mais difícil de tratar essa doença depois. E quantas pessoas você conhece que já passou por isso? E isso também se aplica nas suas emoções, em todas as suas feridas emocionais que você carrega. E é isso que você vai fazendo com você, se anestesiando, fingindo, procurando recursos para disfarçar esse emocional, mas não vai na origem, não faz o processo correto de cura. Mas a partir de hoje, você vai ter uma nova visão sobre você.
Então, bora fazer um exercício porque eu assumi um compromisso de despertar o maior número de mulheres que eu conseguir. Bora lá, então? Eu quero que você feche os seus olhos e que você respire fundo. Ajeita a sua postura na cadeira, levante seus ombros, coloca um leve sorriso no seu rosto e de olhos fechados você pense: como seria a sua vida se você não precisasse se encolher para caber na caixa de expectativa das pessoas ao seu redor? Como seria se você tivesse liberdade de dizer não? Se você pudesse falar das coisas que realmente te incomodam sem ficar preocupada em como o outro vai lidar com isso? Como seria não ficar reativa com feedback negativo, de não se ofender quando alguém trouxer algo negativo sobre você? Como seria se as suas relações fossem mais leves e você pudesse ser quem você é, sem medo de desagradar os outros? Sem medo de se aceitar e sim mudar, evoluir, se desenvolver? Como seria se você se amasse e se acolhesse no lugar de se punir e se criticar toda vez que você erra? Ainda de olhos fechados, sinta como seria tirar toda essa mochila de mágoa pesada do passado e perdoar situações e pessoas que não foram tão legais com você. Como seria ter paz em ser você. Respira fundo e sinta essa leveza entrando em você. Imagina agora que essa leveza faz parte de você e é assim que você vai escolher de hoje em diante viver a sua vida, leve. E eu quero que ainda de olhos fechados você se imagine se olhando no espelho. Se imagine você em frente ao espelho. E eu quero que você de olhos fechados se imagine olhando fundo nos seus olhos. E lá no fundo dos seus olhos você vai imaginar você criança. Veja aquela criança linda que você era. Aquela criança amorosa que só queria ser abraçada e acolhida, que não sabia o que fazer para se sentir amada. E eu queria que você se abraçasse. E nesse momento eu queria que você abraçasse essa criança, que você abraçasse ela bem forte. E você vai abraçando ela, apertando, e você vai imaginando que ela está se fundindo a você. E nesse momento, imaginando que você está abraçando ela, que você está abraçando a sua criança, que você realmente pegasse os seus braços e se abraçasse. Se abrace nesse momento. Abrace você mesma, continua dando esse abraço em você. E sinta amor por você, pela sua história, por tudo que você viveu, tudo que você precisou superar para estar aqui hoje. Que você compreenda que tudo que você viveu foi resultado do que você aprendeu. Você fez o melhor que você pôde, com o melhor que você tinha. E de olhos fechados ainda, que você libere esse amor nesse abraço, libere compaixão, compreensão com a sua história. Quanto tempo que alguém não te abraça assim, com esse abraço de acolhimento, de amor? Você não precisa esperar o abraço de alguém, você pode você mesma se abraçar. Compreenda a sua história. A partir de agora, você abre uma porta de novas possibilidades e de novos começos na sua vida. E eu quero que nesse momento você sussurre bem baixinho para você mesma: eu te amo. Sussurra, não tenha vergonha de dizer. Diga para você mesma: eu te amo. Você consegue falar isso para você mesma? Diz para você: eu te amo. Eu tenho certeza que a partir de agora nós vamos viver coisas novas. Sinta esse amor de você para você. Talvez você não se sinta amada pelas pessoas ao seu redor, mas não adianta você ficar esperando que as pessoas ao seu redor te dê alguma coisa que nem você mesmo sabe te dar. Você precisa se amar primeiro, conseguir demonstrar e distribuir o amor por você. E com certeza as pessoas ao seu redor também vão te amar através do amor que você demonstrar por você mesma. E agora respira fundo. Enche o seu pulmão de ar e solta. Enche e solta. Mais uma vez. Abre os seus olhos devagar, vai abrindo os seus olhos devagarinho, sentindo todo esse amor, todo esse sentimento por você. Hoje, você tem a oportunidade de ressignificar toda a sua história, dar novo significado para as coisas que te aconteceram e para as coisas que ainda vão te acontecer. E isso só vai depender do quanto você está disposta a mudar a sua mentalidade. O que você vive hoje é resultado da mentalidade que você tem hoje. E a vida que você deseja viver está na mentalidade que você ainda vai desenvolver e na pessoa que você ainda vai precisar se tornar. E eu quero te convidar para a gente juntas desenvolver isso na próxima aula.
e eu te vejo lá.